Bom, então vamos falar de risco, né? Risco absoluto ou incidência. A gente já falou aí sobre as medidas de ocorrência, né? Prevalência e incidência, e agora a gente vai falar especificamente da questão do risco. Qual a importância de se conhecer o risco? O risco absoluto, eu vou fazer aqui um desenho para vocês. A gente tem uma coisa chamada tabelinha 2 por 2. O que essa tabelinha significa? Significa que eu possuo indivíduos doentes, e aqui eu estou botando a letra D, e indivíduos não doentes. Eu tenho indivíduos que foram expostos e indivíduos que não foram expostos. Tá? Bom, o que a gente quer dizer com isso? Essa tabelinha aí que eu criei para vocês 2 por 2. Você possui indivíduos que foram, por exemplo, expostos ao fumo, né, e tiveram câncer de pulmão. Indivíduos que foram também expostos ao fumo, ou seja, expostos é fumar, né, e não tiveram câncer de pulmão. A partir do momento que eu identifico nessa população, né, nesse estudo, quem foi exposto e quem ficou doente e não doente, e aí vamos voltar para cá, o que a gente tem? A gente tem um valor, né, de quem foi exposto ao fumo, por exemplo, teve uma quantidade de pessoas doentes. E, ao mesmo tempo, aqui, teve uma quantidade de pessoas não doentes. E quem não foi exposto, também teve uma quantidade e teve uma quantidade. É óbvio que se você parar para pensar, dentro do fumo que a gente está falando, você já vai fazer a sua conclusão, a sua hipótese, que quem fuma tem mais risco de ter o câncer de pulmão. E essa teoria é importante, por quê? Porque quando a gente fala o risco de você desenvolver uma doença, ela se baseia muito nessas tabelas 2 por 2, nessas tabelas epidemiológicas. Por quê? Porque os estudos mostram, através do risco, né, do valor risco, a quantidade de vezes que você tem o risco de adquirir aquela doença se você estiver exposto a algum processo. No caso aqui no fumo, se a gente olhar aqui essa tabela, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que esse valor aqui provavelmente vai ser maior, né, do que esse aqui. Estou falando exclusivamente do fumo, né? E aqui a gente também não sabe, mas se eu tenho aqui essa relação maior de pessoas que fumaram e ficaram doentes, eu tenho uma relação que de um risco, né, um risco maior, tá? Então, quando a gente fala do risco, o risco ele oferece para a gente uma informação de uma determinada exposição, no caso aí uma doença, né, ou de um agravo. E aí a gente também trabalha nos estudos com uma coisa chamada risco relativo, né? Esse risco relativo está relacionado a condições de você ter essa doença, né? Esse problema de acordo com essa exposição. Em alguns outros estudos a gente encontra a palavra odds, que no inglês a tradução significa a chance. Então você tem riscos e você tem chances de desenvolver, né, tal agravo, tal doença. Esse risco relativo, por exemplo, nos estudos dentro das tabelas, ele está expresso no valor de RR. E aí esse valor de R mostra lá a quantidade que você tem de desenvolver, né, aquele problema. Então, dentro da epidemiologia, é muito comum a gente falar a palavra risco, né, absoluto, em termos de incidência, e, ao mesmo tempo, dentro da estatística, a gente encontra, né, riscos relativos e odds ratios, né, chances, que você também pode adquirir esse agravo ou essa doença.